nem precisa mais pregar, né? Porque esse testemunho aqui foi maravilhoso. Ai, irmã Bertina. Ah, Jesus. Eu fico imensamente feliz pelos irmãos que se batizaram ontem. Eu gostaria de estar presente, mas estamos com a reforma lá em casa e bastante corrido, e eu tive que preparar a mensagem para hoje. Mas eu só queria expressar aqui no púlpito uma alegria muito grande pela vida do Adonias. E pelos demais também, mas eu falo do Adonias porque eu não conhecia o Adonias. E nós passamos 16 semanas juntos, né, Adonias? 16 semanas no curso de cura interior. E é onde eu conheci Adonias, aprendi a amar esse homem maravilhoso. Não tem tempo ruim para ele, não tem tempo ruim. E fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que ele seria batizado. Mas glórias a Deus por isso. Repita após mim: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Louve ao Senhor com as suas palmas, amém? Senhor, eu te louvo, Deus, te agradeço nessa noite. Aceito todas as orações que já foram feitas aqui, Senhor, até esse momento. Mas eu te peço que o Senhor abra as mentes e os corações das pessoas que aqui estão para receber, Senhor, essa semente que é a Tua palavra que será ministrada nessa noite. Limpa, Senhor, as mentes, tira todo o preconceito acerca da palavra que será ministrada. E quanto a mim, como eu sempre peço, Senhor, usa-me como um instrumento Teu. Eu sou falho, eu confesso, falho e limitado, mas que o Senhor me use como instrumento para ministrar essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para ser transmitida ao Seu povo. Uma mensagem que possa, Senhor, achar ninho no coração de cada vida que aqui está. Ela possa brotar, ela possa florescer e possa frutificar. No nome santo de Jesus. E a igreja diga: amém. Eu também passei a semana bastante gripado. Aí vocês me perdoem se no meio do caminho eu der algumas tossidas aqui. Mas, queridos, quantos dirigem aqui? Levanta a sua mão só para eu ter uma ideia. Nossa, bastante gente. Vocês dirigem bem? Vocês respeitam as leis de trânsito, andam na velocidade da via, respeitam placa de proibido estacionar, essas coisas todas. Mas não é novidade para ninguém que em todos os cantos do Distrito Federal nós temos aí uma obra sendo realizada, sim ou não? E são pistas sendo duplicadas, recapeadas, alargadas, estão sendo construídos aí viadutos, sendo reformados viadutos, aqui na IPTG, ali no Israel Pinheiro, não sei se nem ficou pronto, porque faz muito tempo que eu não passo por ali, eu dou a volta por fora, lá pelo Núcleo Bandeirante, quando eu preciso ir para algum lugar lá para aquele lado do plano lá. E é certo que essas obras, elas causam sempre algum transtorno, elas causam algum congestionamento aí nesse já tão complicado trânsito do Distrito Federal. E isso acontece para que no futuro muito próximo, quando todo esse trabalho de obras estiverem completos, estiverem concluídos, as nossas viagens elas sejam mais rápidas, elas sejam mais seguras, mais confortáveis, sim ou não? Enquanto isso não acontece, muita paciência e continue aí em oração em relação a isso, amém? E não dá para dizer que ficamos alegres quando nós nos deparamos com placas de sinalização de trânsito dizendo alguma coisa assim: devagar, obra à frente, atenção, desvio, cuidado, homens trabalhando, que atrasam o nosso deslocamento, porque essas placas elas falam mais de inconveniências, congestionamentos e atrasos do que os benefícios que virão no futuro próximo aí, e que nós, quando chegarmos nesse futuro, sequer nós nos lembraremos de todos esses transtornos que nós passamos. E pensando nisso, enquanto eu preparava essa mensagem de hoje, eu lembrei de dois homens na Bíblia que estavam trabalhando para preparar um caminho. Eles não eram engenheiros de infraestrutura rodoviária, mas proclamadores da verdade de Deus. Eram profetas, eram as vozes de Deus aqui nessa terra. O primeiro deles foi Isaías, o profeta messiânico que profetizou obras semelhantes a essa. Os caminhos seriam ali endireitados, os vales seriam preenchidos, as montanhas, as colinas, elas seriam niveladas, os caminhos ásperos ali seriam suavizados.
E esse era o propósito da mensagem de Isaías, a preparação de um caminho. Mas hoje eu gostaria de concentrar a nossa atenção no outro homem que usou essas mesmas palavras do profeta Isaías, só que quase 700 anos após Isaías. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E no decorrer da preleção nós vamos aí acrescentando outros textos oportunamente. Aqueles que podem, fiquem em pé em reverência à leitura da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E o versículo 17: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Até aqui por enquanto, amém? Podem tomar seus assentos. O tema da mensagem de hoje não poderia ser outro, é a voz do que clama no deserto. Então hoje eu vou contar a história desse homem notável chamado João, mais conhecido como João Batista, e ver o que nós podemos então aprender com ele nessa noite. Um homem que vem de uma linhagem aqui de sacerdotes, seu pai da linhagem de Abias, sua mãe descendente de Arão, mas João não seguiria o mesmo caminho lá do seu pai, mas ao seu chamado ali de profeta, separado desde o ventre materno, para ir adiante no espírito, no poder de Elias, conforme aqui anunciado pelo anjo Gabriel a Zacarias, aqui no versículos 15 e no versículo 17 que nós lemos. E diferente talvez do que você possa pensar, Batista não é o seu sobrenome. É algo como um título, como um apelido. Na versão, se eu não me engano, Almeida Revista e Corrigida, e na Almeida Corrigida e Fiel, o próprio Jesus chama João de João o Batista. E o termo Batista vem do grego batistés, que significa que aquele que batiza, o batizador, e que está relacionado ao verbo baptizo, que significa batizar, lavar, submergir, como aconteceu ontem aqui com essas pessoas e com o nosso casal ali, com a Adonias e com a Silvana, né? E possivelmente o termo batista ele foi adicionado pelos evangelistas para distingui-lo do outro João aqui, o apóstolo de Jesus. E esses eventos que nós lemos, eles ocorrem após 400 anos aqui de silêncio de Deus. Nenhuma voz profética foi ouvida desde os tempos lá do profeta Malaquias. Foi o próprio Malaquias, então, quem anunciou aqui a primeira coisa que as pessoas veriam quando o Messias chegasse: um mensageiro preparando o caminho. Em Malaquias 3, versículo 1, Deus diz através do profeta: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E tanto o evangelho de Marcos quanto de Lucas iniciam os seus livros falando sobre João Batista, mas apenas aqui no evangelho de Lucas, que nós lemos, nos apresentam os pais dele, Zacarias e Isabel, onde o versículo 6 diz que eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E o versículo 7 nos revela que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias.
A Bíblia não registra explicitamente a oração de Zacarias por um filho e nem quando ele orou por isso. O Senhor, Ele recebe todas as nossas orações, muito embora algumas vezes nós tenhamos a impressão de que elas não são ouvidas e nem mesmo respondidas. Talvez pela idade avançada aqui do casal e pela esterilidade de Isabel, essa oração nem era mais realizada, ou até mesmo ela sequer era lembrada pelo casal. Mas certo dia, no cumprimento aqui do turno de oração, Zacarias foi sorteado para servir no templo do Senhor. Não foi um dia comum na rotina do ofício como sacerdote, pois eram 24 turnos, cada turno era de 2 semanas por ano, sendo uma semana em cada semestre, definidos por sorteio, como era nos tempos de Davi, lá registrado em 1 Crônicas, no capítulo 24, se eu não me engano. E estima-se que nessa época de Jesus, haviam aproximadamente 20.000 sacerdotes a serviço do templo. E por causa aqui dessa grande quantidade, eles tiravam sortes para determinar quais sacerdotes cumpriria o seu turno de serviço e o que cada um deles fariam ali dentro do templo. E até mesmo por isso, a sorte de servir poderia recair sobre um sacerdote apenas uma única vez durante toda a sua vida. E nesse dia, o nome de Zacarias então foi escolhido para queimar o incenso, e que era o serviço mais importante para um sacerdote. Aqui, abaixo apenas do sumo sacerdote, a quem cabia ali a exclusividade de entrar no Santo dos Santos ali uma vez por ano. E lembrando que nessa época de Jesus, a Arca da Aliança, ela não se encontrava mais dentro do Santo dos Santos, como era na época de Salomão, como era nos tempos anteriores, pois ela havia sido roubada pelos babilônicos quando eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo lá em 586 a.C., se eu não me engano. E Zacarias então estaria aqui dentro do templo, diante do altar de incenso, no santo lugar, uma área ali que antecedia o Santo dos Santos. E para um homem piedoso aqui como Zacarias, esse provavelmente foi o maior evento da sua vida. Um tremendo privilégio para esse homem, e possivelmente foi a única vez na sua vida que ele teve essa oportunidade. E a queima do incenso aqui tinha aqui um significado simbólico profundo. A fumaça do incenso representava aqui as orações e as súplicas aqui da nação. E enquanto Zacarias estava ali no seu turno, orando e queimando incenso na presença de Deus, naquele mesmo momento, diz a Bíblia, uma multidão de pessoas estava do lado de fora do templo ali também em oração, conforme registrado aqui no versículo 10. Eu creio que todas as nossas orações de fé, elas são depositadas no céu e elas não são esquecidas pelo Senhor, mesmo aquelas feitas talvez há muito tempo atrás. E eu posso até me atrever que existem orações que você fez há tanto tempo que ainda não foram respondidas e que hoje talvez você sequer se lembre dessa oração. Mas você pode ter esquecido, mas Deus não se esqueceu de nenhuma delas. E a Bíblia diz que um anjo então aparece aqui a Zacarias, ele diz com todas as letras: a tua oração foi ouvida. Pensa comigo, você está no seu cantinho de oração, você está ajoelhado ao lado da sua cama, você de repente está dirigindo o seu carro para um lugar qualquer, você está sentado na sua mesa, no seu ambiente de trabalho, fazendo seus deveres diários, você está fazendo qualquer outra atividade de repente da sua rotina, e eis que uma voz fala ao teu ouvido: a tua oração foi ouvida. Tem pessoas aqui que talvez estejam orando pela conversão de entes queridos, talvez tenha pessoas aqui orando por uma grave enfermidade, talvez orando por causa da justiça, por porta de emprego, por restauração de relacionamento. Sabe, talvez haja aqui um casal que esteja também orando por uma gravidez que não acontece, assim como era com Zacarias e Isabel.
Então, se você está em algumas dessas situações que eu falei, ou até mesmo de qualquer situação que eu não mencionei, mas que você tem orado por uma resposta, tome posse da sua bênção, sabe? Mais hora menos hora aqui, quando você menos esperar, num dia absolutamente normal, na sua rotina diária, e você nem se lembre mais da oração que você tenha feito, de repente o céu se abre, a resposta vem, e o milagre acontece na sua vida. Amém? Diga assim: eu tomo posse. Tenha certeza, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Amém? Eu creio. Mas a Bíblia diz que Zacarias não acreditou muito no que o anjo Gabriel falou, porque tanto ele quanto Isabel já eram velhos em idade, e como já sabemos, Isabel era estéril, e por causa da incredulidade de Isaías aqui, você deve se lembrar, ele ficou um tempo sem poder falar. E no versículo 20, nós não lemos, está mais abaixo aí, diz assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. E o versículo 23 diz que terminados os seus dias de serviço, ou seja, aquela semana de 7 dias que ele deveria cumprir, ele voltou para casa. E ele deve ter voltado, digamos, bastante inspirado ali, sabe? Se é que você me entende. Porque no versículo 24 nos revela que pouco tempo depois, a sua esposa Isabel engravidou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E cumprido então o tempo ali de Isabel, João Batista nasce, e no 8º dia eles o levam para a circuncisão, conforme os preceitos da lei da época, e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, como era o costume naquela época, mas que Isabel imediatamente ela recusou. Ela disse no versículo 60, bem mais aí para baixo na sua Bíblia: de modo nenhum, muito pelo contrário, ele será chamado de João. Mas como assim João? Nenhum dos seus avós ou qualquer pessoa da família se chamava João. O próprio Zacarias não se chamava João. Os parentes perguntaram a Zacarias aqui como deveria chamar ali a criança. E como ainda ele não podia falar, então ele escreve ali num pedaço de tábua, numa tabuinha, ou como a gente costuma dizer, numa taubinha, né? João é o seu nome. E a Bíblia diz que todos se admiraram e imediatamente Zacarias pôde então falar novamente. E do seu nascimento até o momento em que ele aparece como a voz do que clama no deserto, João Batista ele viveu grande parte da sua vida na obscuridade. E a Bíblia não registra aqui nenhuma informação a respeito aqui desse tempo. E pela cronologia, nós sabemos que ele teria pouco mais de 30 anos de idade, quando ele aparece novamente aqui nas Escrituras, pois quando Jesus foi batizado, Jesus também teria aproximadamente 30 anos de idade, e como nós sabemos pela Bíblia, João Batista era apenas 6 meses mais velho do que Jesus. E a Bíblia diz então que João Batista irá diante dele no espírito e poder de Elias, conforme o versículo 17 aqui. Isso significa que João Batista seguiu o exemplo de Elias aqui ao pregar o arrependimento e preparar o caminho para Jesus. Jesus mesmo disse: se o quereis conhecer quem? Conhecer a quem? A conhecer João Batista. Se o quereis conhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. João Batista, assim como Elias, confrontou aqui os pecados do seu tempo e chamou as pessoas à conversão. Possivelmente, durante esses anos aqui, não registrados na Bíblia, seu pai Zacarias tem ensinado aqui a João Batista sobre Isaías, sobre Elias, e desse último aqui, Elias, João Batista adotou até mesmo seu estilo de vida. Se nós lembrarmos, lá em 2 Reis, no capítulo 1, registra mensageiros do rei, lá do rei Acasias, trazendo uma mensagem do profeta Elias para o rei, que é Acasias, que era o filho de Acabe com Jezabel. E a mensagem era esta, a mensagem profetizava a morte do rei Acasias. E quando Acasias pergunta, então, a aparência desse homem aqui, os mensageiros respondem: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então Acasias disse: é Elias, o tesbita. Os evangelhos de Mateus, no capítulo 3,
versículo 4, e Marcos, no capítulo 1, versículo 6, nos revela esse mesmo estilo de vida de João Batista. Como filho aqui de uma família sacerdotal legítima da linhagem de Abias e de Arão, João Batista ele poderia ter servido no templo lá, como seu pai, vestindo as melhores roupas de linhos, comendo aqui as melhores carnes e sacrifício de pão, mas no entanto, após anos de preparação, aos 30 anos, ele veio vestido com uma roupa de pelo de camelo, um cinto de couro e tinha uma dieta riquíssima de gafanhotos e mel silvestres. Eu não sei qual deve ser o sabor dessa iguaria aqui, me parece bastante saudável, mas eu passo. Outro fato interessante, ao olhar para João Batista, é ver que ele não precisava entrar na cidade para pregar a sua mensagem. Ele ficou ali na região do Rio Jordão, no deserto, e diz a Bíblia que todas as pessoas iam até ele. A sua mensagem aqui era tão poderosa, era tão necessária, que as pessoas saíam então da cidade para vê-lo. E qual era então essa mensagem? Vire aí algumas páginas da sua Bíblia, ou role algumas telas no seu smartphone, e aí vamos para o capítulo 3, aqui ainda no Evangelho de Lucas. Eu uso a Bíblia de Estudo MacArthur. Eu não sei se você conhece essa versão da Bíblia. A minha primeira Bíblia foi a Shed, mas ela está tão derrubada, coitada, que não dá nem para carregar, que cai as folhas. Mas por que eu estou falando? Semana passada, John MacArthur veio a falecer e hoje ele está na glória com Jesus Cristo de Nazaré, meu pregador. Lucas capítulo 3, versículo 1, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Está aqui na tela? Está aqui. Vamos ler junto aqui, ó. 1, 2, 3. E toda a carne, ou toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Aqui no início do texto que nós lemos, nós vemos aqui todos esses nomes, alguns familiares, outros não, são nomes de governantes e de nomes de províncias aqui sob o domínio de Roma, mas mais importante que isso, nos dá aqui um cenário histórico, tanto para João Batista como para o próprio Jesus. Esses homens aqui, eles eram governantes, eles não se perderam aqui nas páginas da história. E bem aqui a Bíblia nos lembra do ambiente em que estavam inseridos aqui João Batista e Jesus, bem como da época em que esses dois viveram. E o versículo 1 diz aqui: no 15º ano do reinado de Tibério César. Se você não sabe, Tibério César era o grande imperador romano na época, responsável aqui por toda a região da Judéia, muito embora ele nunca tenha colocado os pés lá efetivamente, mas ele enviou então Pôncio Pilatos como procurador para governar a Judéia. E nós vemos outros nomes aparecerem aqui no versículo 1, como Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca aqui de Abilene. E apenas como informação para você tomar conhecimento, se você não sabe, uma tetrarquia era uma divisão de um território aqui, uma região em 4 partes. Aqui no nosso texto, então, representado pela Galileia, pela Itureia, Traconites e por Abilene. E para uma melhor compreensão, seria equivalente você dividir o Distrito Federal, nosso quadradinho aqui, em 4 partes, e colocar um administrador em cada uma dessas partes, e sobre eles o governador, que seria o equivalente a Pôncio Pilatos, e sobre o governador o presidente da República, que seria então equivalente ao Tibério César. E após sermos apresentados aqui, eu estou falando rápido porque eu não tenho tempo, tá? E após sermos apresentados aos governantes dessa época, nós conhecemos então os líderes religiosos. O versículo 2 nos apresenta os sumos sacerdotes Anás e Caifás,
Nomes familiares, mais uma vez, para nós aqui. Bem, nós sabemos, Anás era sogro de Caifás. Seriam eles que 3 anos mais tarde enviaria Jesus a Pôncio Pilato, a autoridade que poderia, na época, condenar ou livrar Jesus da morte, mas Pilato, nós como sabemos, lavará as suas mãos ali, se eximindo desse caso. E Anás e Caifás também aparecerão mais lá na frente, no futuro, lá no livro de Atos, como parte de um grupo aqui que interroga Pedro e João, pelo fato deles terem curado ali um coxo, né, mostrando que a grande influência desses 2 sumos sacerdotes ainda continuava após a morte de Jesus Cristo. E nós vemos que todas essas pessoas aqui, entre governantes e sacerdotes, estarão envolvidos na morte de Jesus Cristo. Elas já estão aqui no início do ministério de Jesus e ainda permanecerão após a morte de Jesus. Mas a parte mais importante aqui, é claro, é o fato de que não apenas passamos a conhecer essas pessoas, mas nós sabemos o que acontece a seguir. Ou seja, a palavra de Deus vindo a João Batista para pregar um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Era uma mensagem forte, onde João Batista aqui, usando as mesmas palavras do profeta Isaías, a partir do versículo 4b, diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. O que isso significa para nós? O papel dessa voz que clama no deserto é preparar as pessoas para encontrar o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. A previsão é que todas as pessoas no mundo serão conscientizadas acerca da salvação. Até mesmo aqueles que moram lá nos lugares mais remotos da terra, ou seja, o evangelho sendo pregado desde Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Quantos creem nisso? Então João Batista vem pregando e realizando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E ele fez tudo isso porque a voz de Deus o chamou, e ele foi enviado por Deus como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Como está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 5 ou 6. Nós sabemos que João Batista fez isso com grande humildade. João Batista sabia que a mensagem não era dele, era a mensagem de Deus sendo pregada. Houve até um momento, diz a Bíblia, que as pessoas vieram e lhe perguntaram: quem é você? Você é Elias? Você é o profeta que há de voltar? Quão tentador teria sido para Elias dizer assim: sim, eu sou esse. E começar o seu próprio culto, começar a sua própria igreja, o seu próprio ministério, tomar para si méritos que não eram seus. Mas não foi isso que aconteceu. Na sua humildade ele responde: não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta que há de vir. E as pessoas ainda curiosas a seu respeito, elas continuam perguntando: declara-nos quem é você, para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de tu mesmo, como está lá em João 1:22? E ao que João responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Uau! E ele diz mais: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. E essa é uma grande lição de humildade para nós, e que nós não vemos muito hoje em dia. Na verdade, na nossa sociedade que vivemos, onde nós vemos exatamente o oposto disso, onde as pessoas elas costumam ser orgulhosas, elas costumam ser arrogantes, elas costumam ser soberbas, dizendo: eu sou, eu fiz, eu tenho, eu posso. Sabe, é importante para nós, mais uma vez, ver em João Batista essa lição de humildade. Deus levantou esse homem para esse ministério e para esse momento da história. João Batista sabe disso, e por saber disso, ele pode se contentar com quem ele é, aonde ele está, o que ele está fazendo e como ele é conhecido e reconhecido por isso. João Batista sabia que foi o próprio Deus que o levantou para ser a voz do que clama no deserto. Ele só não sabia que os seus dias estavam contados. Ele sabia que acabaria com a sua cabeça numa bandeja? Não. Ele não sabia porque Deus não havia revelado isso para ele. Ele sabia que ele não tinha muito tempo de vida? Não. Ele também não sabia disso porque Deus não falou isso para ele. E em pouco tempo,
Herodes então encontraria aqui um motivo para jogá-lo em uma prisão solitária, numa região remota, lá do lado leste do Mar Morto, e lá ele definhou por dias, por semana, por meses. Sabe, o tempo de prisão é muito difícil. Muitas pessoas estão presas, não fisicamente numa cela, não fisicamente em cadeias, mas acorrentadas às dúvidas, acorrentadas às perdas, ao luto, e até mesmo acorrentadas ao pecado. João não está sozinho, pois ao longo aqui da história dos últimos 2000 anos, até chegar agora, ele tem muita companhia. Muitas pessoas, quando elas estão na escuridão, elas duvidam até daquilo que elas acreditavam quando elas estavam ali na luz. Acreditamos em Deus quando tudo vai bem. Basta vir a primeira luta, a primeira provação, a primeira dor, que nós passamos a questionar e até mesmo a duvidar de Deus. A Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 9, diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. João Batista não tinha o conhecimento do todo, mas a sua missão, ela tinha um prazo de validade. Cada evento nas nossas vidas tem um prazo de validade. Amigos vêm e vão. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos mais, estaremos em outro lugar, talvez numa outra igreja, numa outra cidade, num outro estado, talvez numa outra nação. Os sonhos não duram para sempre e nem mesmo nós viveremos para sempre. Por isso o próprio João Batista declara: a alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Já se foram os dias de encantamento em que todo Israel parava para ouvi-lo pregar lá no deserto da Judéia. Já se foram os dias incríveis que ele e os seus homens batizavam ali multidões de pessoas no Rio Jordão. Mas agora ele estava preso, encarcerado e solitário. Então como que ele poderia diminuir tão alegremente? O próprio João Batista nos dá a resposta, registrada pelo apóstolo João no capítulo 3. João Batista sabia que tudo que ele recebia vinha de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 27, vai dizer: respondeu João Batista: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Sabe, isso significa que não importa quanto sucesso nós tenhamos, não importa quantos bens nós possuímos, nós devemos tudo isso a Deus. E João Batista sabia que ele era o convidado e Jesus era o noivo. Os versos seguintes aqui em João, no capítulo 3, nos versos 28 e 29, dizem: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Isso quer dizer que, se você conhece ou reconhece a fonte do seu poder, você sabe quem você é. E você não reclama quando é preciso diminuir, você não reclama quando é preciso dar um passo atrás. João Batista queria que Jesus aumentasse em seguidores. Ele queria que mais pessoas ali passassem a seguir Jesus, mesmo que isso significasse menos pessoas o seguindo. E a princípio pode parecer aqui que João Batista falhou, muito pelo contrário. Ele teve sucesso em todos os sentidos. E assim será comigo, será com vocês. Ora nós subiremos, eventualmente nós cairemos durante o curso de uma vida inteira que nós temos pela frente. Deus só exige de nós que nós sejamos fiéis, como João Batista foi fiel. Sabe, guarde essa frase: melhor ser esquecido porque nós fizemos a vontade do Senhor, do que ser lembrado justamente pelo fato de não ter feito a vontade dEle. Todos nós lutamos para nos desapegar de alguma coisa, desapegarmos de algo às vezes. Eu não sei se foi fácil aqui para João Batista deixar a sua fama de lado. A maioria de nós segura e se agarra firme quando algo que valorizamos está sendo retirado de nós. E é mais ou menos como dizer: gostamos de gostar do que gostamos. E eu tenho algumas coisas em mente quando eu falo isso, porque
assim como muitos de vocês que estão aqui hoje, eu tenho planos para o meu futuro, eu tenho planos para a minha família, eu tenho coisas que eu ainda desejo fazer antes de eu partir dessa para melhor, se Deus quiser. Então, sim, eu gosto de gostar do que eu gosto. E eu sou extremamente afeiçoado à minha própria vontade. Mas muitas vezes será necessário repetir as mesmas palavras de Jesus lá no jardim do Getsemane: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. E apenas uma vontade pode ser feita de cada vez. Ou Deus faz a vontade dele na nossa vida, ou nós fazemos a nossa própria vontade. Ou Deus está no controle, ou nós estamos no controle. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E somente uma delas é a vontade correta, que é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Mas no final das contas, não somos nós que realmente estamos no controle de qualquer maneira. Você só pensa que está, bobinho. Muitos de nós passamos pela vida lutando com os punhos cerrados, tentando controlar o incontrolável, tentando planejar todas as circunstâncias, tentando fazer os nossos planos funcionarem. Isso significa nos apegarmos firmemente às coisas que nós valorizamos, como a nossa carreira, como a reputação, felicidade, saúde, como os nossos filhos, como educação, como riqueza, como posses, como os nossos cônjuges. Nós até nos apegamos firmemente à nossa própria vida. Mas essas coisas que nos apegamos com tanta força, nunca nos pertenceram realmente. Elas sempre pertenceram a Deus. Ele apenas emprestou para nós. E se Ele quiser e quando Ele quiser, Ele pode pegar de volta. Com o que você está lutando hoje? O que você está segurando com tanta força, que as suas mãos chegam até a doer? O que é que você tem tanto medo de ceder para Deus? Sabe, seja o que for, você ficará muito mais feliz quando você relaxar os seus punhos e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. E eu sei que às vezes é muito difícil dizer isso. É difícil fazer isso numa sociedade como a nossa, com os valores corrompidos, com valores deturpados, na correria do dia a dia, no meio aqui de afazeres e compromissos. Mas a palavra de Deus aqui nos lembra que nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus nos chamando. E às vezes a voz de Deus está nos lugares mais inesperados. O profeta Elias queria ouvir a voz de Deus, ele queria ver Deus, ele queria que Deus falasse com ele. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 11 a 12, diz assim: Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Elias ouviu a voz do Senhor. O Senhor fala conosco muitas vezes como um cício suave, como um suave sussurro. Sabe, nos momentos de silêncio, quando nós paramos e ouvimos, sabe, naqueles momentos em que nós lemos a palavra de Deus, ou quando nós entramos no nosso quarto ali com a porta fechada e oramos ao Pai que está em secreto, sabe, nessa vida agitada e acelerada que está aqui ao nosso redor, que está além das paredes aqui dessa igreja, a vontade do Senhor é que nós vejamos a sua salvação. Lá de Israel, aquela pequena nação, lá de Belém da Judéia, veio uma mensagem de uma criança nascida numa manjedoura.
É por isso que o nosso texto começou com todos aqueles nomes e lugares que nós vimos. Isso nos lembra que Deus trabalha a sua mão na história dia após dia, para que toda a humanidade veja a sua salvação. Porque nos últimos dias não haverá como negar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio aqui para nos redimir, para que nós herdássemos a vida eterna e os plenos direitos aqui de filho, para que nós hoje aqui, toda a humanidade, nós vejamos a salvação de Deus. Mas mais uma vez, uma mensagem ecoada pelo tempo aqui, que até mesmo as pessoas lá do Antigo Testamento conheciam. Isaías 53, versículo 10: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aleluia. Mas parece que muitos hoje não estão interessados nessa salvação, pois estão ocupados com seus afazeres, com seus negócios, com as suas próprias vidas, com dinheiro, com ganância, com prosperidade, fazendo as suas próprias vontades. E hoje eu estou aqui para dizer que você não pode mais ignorar a existência de um chamado urgente à salvação. O Senhor está dizendo hoje: mostrarei a minha salvação. A salvação, ela é oferecida gratuitamente a todos que creem em Jesus Cristo de Nazaré, por isso ela se chama graça. E o nosso gracioso Deus nos lembra muito vividamente aqui que João Batista foi o primeiro aqui preparador do caminho, o primeiro a sair e preparar o caminho para o Senhor Jesus. E nós estamos aqui vivendo dias onde a mensagem de arrependimento não é pregada com muita frequência, onde o pecado é pouco falado nos púlpitos, onde a luz da salvação ela é obscurecida, ela é enfraquecida aqui pelas trevas do mundo que está lá fora. E o Senhor Jesus nos diz em Mateus 4, versículo 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, aos que viviam ali na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. O texto aqui se refere ao povo que vivia na região da Galileia, a região onde Jesus cresceu e iniciou o seu ministério. Mas fala aqui especificamente da região de Zebulon e Naftali. E a citação aqui de Mateus é uma referência às passagens de Isaías no capítulo 9, nos versículos 1 e 2, que profetiza então a vinda ali de uma grande luz para essa região, simbolizando aqui a vinda do Messias e o início do seu ministério de salvação. Isaías 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Oh! Então o objetivo da mensagem de hoje é que você acredite quem Jesus é, que Ele afirmou ser. Porque acreditar nisso traz salvação e vida eterna. E é incrível pensar aqui que João Batista, tão cedo, no início e mesmo antes do ministério terreno de Jesus, tem uma compreensão completa de quem é Jesus Cristo, porque Jesus é quem deve crescer e Ele é quem deve diminuir. E vamos nos lembrar de novo lá do Evangelho de João, no capítulo 3:30, onde o apóstolo registra as últimas palavras de João Batista: convém que ele cresça e eu diminua. A última mensagem, e a voz do que clama no deserto se calou. Não muito tempo depois disso veio o triste final de João Batista. Herodes, um daqueles citados no início do texto que nós lemos em Lucas capítulo 1, mandou prender João Batista. Não porque ele disse alguma mentira, não porque ele postou uma fake news nas suas redes sociais, não porque ele fez ali um ataque à democracia, parecido com os tempos de hoje, né? Mas porque João expôs publicamente a imoralidade e o casamento ilícito de Herodes com a sua cunhada Herodias, que era esposa do seu irmão Felipe, que também nós vimos lá no começo do capítulo em Lucas 1.
Essa foi a causa da sua prisão, por falar apenas a verdade. Herodes literalmente seduziu a esposa do seu irmão e casou-se com ela. E João Batista dizia assim: não é lícito possuí-la, não te é lícito possuí-la. E o resto da história nós bem sabemos. Mas eu tenho plena convicção que João Batista, ele morreu como um homem satisfeito. E não é de se admirar que o próprio Jesus tenha testemunhado a respeito disso, lá em Mateus no capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 10 e 11, que diz assim: este é de quem está escrito: eis aí eu te envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O próprio Jesus dá testemunho acerca de João, fazendo referência também a Malaquias capítulo 3, versículo 1. Jesus diz que João Batista não é apenas o maior dos profetas, ele é o maior de todas as pessoas já nascidas na terra. Mas Jesus também diz aqui no versículo 11, na parte B, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Isso significa que o reino do céu é habitado por aqueles declarados justos diante de Deus, por sua graça e por sua fé em Jesus Cristo. Ou seja, por aqueles que aceitaram a salvação de Jesus, confessando como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos estão me entendendo? No começo dessa preleção eu falei das inconveniências das placas de trânsito. João Batista deixou placas pelo caminho que dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Para muitos, essas também são placas inconvenientes, pois acham que não precisam se arrepender de absolutamente nada. Sabe, hoje você tem uma escolha: vida eterna ou ira eterna, céu eterno ou inferno eterno. Eu sempre falo sobre isso nas minhas preleções, e sempre que eu tiver oportunidade eu falarei a respeito do céu e do inferno, porque as únicas certezas que nós temos na vida são essas: a morte e o nosso destino eterno, que pode ser o céu ou pode ser o inferno, depende da sua escolha. Sabe, cada um tem áreas nas nossas vidas que precisam de conserto. Afinal, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O fato é que simplesmente nós não estamos à altura dos padrões de perfeição de Deus. E aqui o que nós precisamos reconhecer é que não há vergonha alguma em ver e reconhecer que ainda não estamos nos padrões de perfeição de Deus. Sabe por quê? Porque nós só estaremos nesse padrão quando nós chegarmos lá na glória. E se você se lembra, lá na parábola da ovelha perdida, em Marcos, no capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 7, que eu ministrei há uns tempo atrás aqui na igreja, Jesus diz que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E quando João Batista pregou que nós precisamos aterrar vales, ele estava dizendo que todos nós temos áreas na nossa vida que estão em declínios, áreas que nós falhamos, e por isso nós estamos vivendo muito abaixo do melhor de Deus para nós. E essas áreas, elas podem surgir como, por exemplo, resultado da nossa vida espiritual, negligência da nossa vida espiritual, como negligência da nossa vida familiar, como negligência dos nossos relacionamentos, desobediência, pecados não confessados, fracassos, mágoas, falta de perdão e tantas outras coisas semelhantes a essa. Nós precisamos também tratar os lugares altos, os montes e outeiros, que falam aqui das áreas difíceis e resistentes da nossa vida, com as quais nós devemos lidar, coisas como o orgulho, como soberba, como incredulidade, como resistência ao Espírito Santo, como obstinação, como esforço próprio, como justiça própria, como espírito crítico e outras coisas aqui semelhantes a essa. Por isso, a preparação
do caminho para a vinda do Senhor Jesus envolve tratar essas áreas aqui das nossas vidas. Sabe, talvez hoje você se sinta indigno de receber aqui a salvação de Deus, ou não se sinta amado por Deus, por causa aqui de experiências talvez dolorosas, mas você precisa chegar a uma nova compreensão do amor incondicional de Deus por você. Você precisa perceber novamente o quanto Deus te ama, o que Ele fez por você e quem você é em Jesus Cristo. Lembre-se sempre, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta que importa e que implora uma resposta é essa: você crê? Você está pronto? Você está pronto para um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus? Sabe, Deus anseia por comunhão, por intimidade com você hoje. Hoje Jesus Cristo está falando com você, talvez através dessa mensagem, e Ele quer entrar na sua vida. João Batista pregou aqui o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Em outras palavras, ele pregou que aqueles que afirmavam estarem prontos para o rei, fariam mais do que apenas isso. Ou seja, haveria uma demonstração externa, visível aqui de arrependimento e de fé. Por isso, antes de concluir a mensagem de hoje, eu quero ser uma espécie de João Batista na vida de algumas pessoas aqui. Talvez você já tenha colocado a sua fé em Jesus Cristo, glória a Deus por isso. Mas talvez ainda não tenha demonstrado o seu desejo de viver para Cristo. Talvez existam vales em sua vida que precisam ser preenchidos. Existam lugares altos que precisam aqui ser nivelados, lugares tortuosos que precisam ser endireitados, ou áreas ásperas na sua vida que precisam ser alisadas. E você só vai conseguir isso se essas áreas forem submetidas a Jesus Cristo. Presta atenção no que eu vou te falar. É hora de você sair da privacidade do banco que você está sentado nesse momento e agir. E por que sair da privacidade do banco que eu estou sentado, pastor? Porque se você não sair, ninguém poderá ser responsabilizado por algo que somente você poderia ter feito. E se você se levantar agora da privacidade do seu banco, você estará dizendo a todos, inclusive a outros que não terão a mesma coragem de você, que você escolheu cruzar a linha e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então eu vou fazer apenas uma vez o apelo. Tem alguém aqui nessa noite que deseja, que ouviu essa mensagem, que entendeu essa mensagem de salvação, que queira aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Eu estendo esse convite, talvez para você que já levantou a sua mão no passado como um ato de fé, aceitando Jesus como Salvador da sua vida. E talvez por situações ou circunstâncias você se afastou de Jesus, você se afastou da igreja, e talvez você tenha vindo hoje, nessa noite, ouvir essa palavra e sentir o desejo no coração de se reconciliar com Ele. Tem alguém aqui que deseja nessa noite se reconciliar com Jesus? Levanta a sua mão, bem alto. Não? Para concluir, mesmo 2000 anos após João Batista, nós precisamos continuar sendo a voz do que clama no deserto. Nós precisamos continuar a ser os preparadores do caminho, pois Cristo está voltando. E ser a voz do que clama e preparador do caminho não é apenas para nós pastores, não é apenas para os pregadores que sobem nesse púlpito aqui na igreja, mas para todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Você se lembra dos 2 primeiros grandes mandamentos? Os 2 primeiros grandes mandamentos não falam sobre pregar a palavra.
falam sobre amor. O primeiro grande mandamento, como eu costumo dizer, é amar a Deus com café. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, para finalizar essa preleção, até mesmo para fazer jus ao que eu sempre digo, que eu sou um contador de histórias, eu gostaria de contar uma breve história para que vocês reflitam nela durante esses dias. Diz assim, um velho sapateiro, e eu me inspirei essa história num testemunho do André. Cadê o André? Reis. Sumiu. Tá aí não, né? O André, ele deu uma aula esses dias lá na escola de louvor, na classe de louvor, e ele contou um testemunho sobre ele ter pedido a Deus para tomar um café com ele. Cara, emocionante o testemunho. E essa história diz que o velho sapateiro, ele teve um sonho que Jesus estava vindo para visitá-lo na sua loja de sapatos. Então, ao acordar ali, ele lavou os pisos, limpou o chão, limpou as paredes da sua pequena loja, limpou ali todas as prateleiras para que estivessem brilhando quando Jesus chegasse. Então, ele preparou lá uma mesa com leite e mel para oferecer para o seu convidado especial. Então, ele sentou e esperou mais um pouco. E enquanto ele esperava, um mendigo descalço ali, com os pés sujos e machucado, parou ali ao lado da sua porta, do lado de fora. Chovia ali torrencialmente ali na rua. Então aquele homem se levantou, abriu a porta e convidou aquele mendigo para entrar, para se proteger da chuva. E ali ele deu comida para aquele homem e deu até mesmo um par de sapatos novos para ele. E o chão que ele havia limpado antes, agora estava ali todo cheio de lama dos pés dos mendigos. Ele deu um pouco de comida para ele, despediu-se do pobre homem que seguiu o seu caminho com gratidão no coração. E quando ele estava prestes a limpar ali o chão novamente, ele percebe que uma senhora idosa estava ali, caminhava com dificuldade, carregando sacolas pesadas talvez, e ela para por um momento diante ali da sua porta, da sua loja, e ele então olhou e sentiu compaixão daquela mulher. Ele abriu a porta e a convidou para entrar e se sentar e descansar um pouco, recompor as suas forças. Então ele serviu ali um pouco de comida para ela, e depois, já recomposta, ela se despediu e seguiu lá o seu caminho. E ao fechar a porta, ele pensou ali em tudo ainda que precisava ser feito, porque Jesus ia chegar a qualquer momento ali. E ele começou a limpar novamente a loja, e ele teria que comprar mais comida, porque Jesus estava chegando. Só que ele ouve umas batidas na sua porta. E ele olhou apressadamente, era um menino pequeno, chorando ali com frio por causa da chuva que caía. Então ele pegou a criança, colocou aquela criança para o lado de dentro, enxugou as suas lágrimas, deu a ele um copo de leite para beber, algo para comer, colocou ali um agasalho, um casaco para que o menino se aquecesse. E pouco depois o menino já estava melhor, havia ali parado de chover, então ele se despede e some correndo rua abaixo. O homem olha em torno de si, como estava a loja dele, toda suja e bagunçada. E ele estava cansado demais ali para limpar tudo aquilo, e até mesmo para comprar mais comida, mas ainda assim, ele continuava esperando a visita de Jesus. E a noite chegou e ele começou a se perguntar se o Senhor havia se esquecido da visita. Então ele ouviu uma voz, como um cícero, suave e tranquilo, como um suave sussurro. E aquela voz dizia: aquieta o seu coração, pois eu mantive a minha palavra. 3 vezes eu cheguei à sua porta. 3 vezes a minha presença estava aqui na sua loja.
Eu era um mendigo com os pés sujos e machucados, e você me deu o que calçar. Eu era a mulher idosa que você ajudou com o peso das sacolas que carregava, e você me deu o que comer. Eu era a criança que se achegou aqui em busca de ajuda, e você me deu o que vestir. Então o velho sapateiro, ele sorriu para si mesmo, ele se acomodou na sua cadeira, respirou profundamente, e ele estava pronto ali agora para orar e conversar com Jesus, que o visitara naquele momento. Sabe, eu sei que tem pessoas aqui que desejam entregar a sua vida para Jesus, mas talvez não se sinta confortável, se sinta constrangido em levantar a mão e declarar: eu quero aceitar esse Jesus. Mas não tem problema. Só que Jesus está dizendo para nós nessa noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? E acabou. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa mensagem ela encontre ninho no coração de cada um, e que vocês possam ser as vozes do que clamam no deserto desse mundo tenebroso e sombrio que nós vivemos. Que vocês possam ser os preparadores do caminho, porque tenha certeza, Jesus está voltando. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus.